Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e a gente está aqui mais essa quinta-feira para continuar a leitura e as reflexões, as considerações que o livro de Provérbios nos traz. Hoje a gente continua ainda no capítulo 14, mas a gente vai fazer a leitura e as considerações dos versos 11 a 15. E o nome desse vídeo, você vai ver que vai fazer todo sentido, é Nem Tudo é o que Parece. E aí eu convido você a fazer as considerações comigo com a sua Bíblia aberta, mas se você não estiver perto dela, não tem problema. É só acompanhar comigo que eu faço a leitura pausada dos versos e alguns versos para complementar. Então o verso 11 do capítulo 14, o primeiro verso dessa noite, diz assim: A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Jó, no capítulo 8, no verso 15, ele diz um pouquinho mais, ele dá pra gente uma mesma direção para complementar esse verso, que diz assim: Encostar-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á nela, mas não ficará em pé. E a reflexão que traz pra gente nessa noite desse verso, em continuidade dos demais da semana passada, é que essa casa, essa morada dos ímpios, embora a gente pudesse assim refletir, porque o ímpio ele tem essa demonstração de grandeza, ele projeta essa grandeza, prosperidade, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso. Então, essa ideia de morada em casa normalmente dá uma ideia de casa, por exemplo, grande e, por exemplo, aparentemente próspera, Mas na opinião do ímpio, essa casa grande e próspera, porque tudo aquilo que é do ímpio ele faz essa propagação de que é melhor, está destinado a continuar para sempre. É algo que é construído de forma firme, forma perene, E Salmos 49, versos 11 mostra isso pra gente. Mas a palavra de Deus, ela diz pra gente que ela se desfará, será derrubada, dependendo da tradução. Enquanto aquilo que é dos retos e dos justos, a casa ou o tabernáculo, como a própria palavra fala, que é um outro nome para uma mesma construção forte e resistente, ou muitas vezes também um lar, podendo ser um lar simples, ou pequeno, ou fraco, ou humilde, essa moradia, é o lar que vai verdadeiramente florescer, conforme a palavra de Deus. É um convite para que a gente não seja enganado, ou para que a gente não fique perplexo, iludido com a prosperidade externa que os ímpios mostram. Como está lá no Salmo 37, no Salmo inteiro, falando sobre isso, que nós não sejamos enganados pelos nossos olhos. Nos Salmos ainda, o 41, o 49, 11, que eu citei um pouquinho acima, 49, 11, 12 diz que o pensamento interior, diz a palavra de Deus, é que as suas casas elas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração, e que eles dão às suas terras os seus próprios nomes, em nome do legado, E no verso 12, todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Então é essa forma alegórica que a palavra de Deus tem para nos fazer refletir que o que a gente pensa sobre a gente mesmo pode não ser verdade, num sentido mais introspectivo, E além disso pode ser completamente o oposto, se a gente olhar para a palavra da verdade e fazer o exercício, Então escolher honrar ao Senhor ou a impiedade vão nos trazer as devidas consequências em tempo oportuno, jamais será paga qualquer tipo de iniquidade, qualquer tipo de mau caminho, qualquer tipo de mau exercício com qualquer tipo de bênção que seja duradoura. Essa não é a colheita devida da semeadura da impiedade. No verso 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E esse é um verso muito falado nas igrejas, muito repetido. Algumas reflexões a gente pode assumir daqui desse verso. A primeira é que se nós consideramos os caminhos conforme nós mesmos, nós estamos desprezando a Deus. E desprezar a Deus é pecar contra Ele, é tratá-lo com desdém. Então, não tem como a gente reconhecer e falar que a gente reconhece que o Senhor, Ele é Deus de todas as coisas, e a gente seguir um caminho conforme ao que pra gente parece direito. É uma demonstração, não tem como viver dessa forma, não tem como não exercitar temor e respeito, E a ausência desse exercício de temor e de respeito é o desdém. Uma outra coisa que a gente pode refletir também
é que a sabedoria humana ela é insuficiente para determinar tudo aquilo que a gente precisa determinar, como verdadeiro, como falso, como bom, como mal, e que dessa forma a revelação escrita da parte de Deus é a única fonte que a gente tem para determinar se algum caminho é bom ou não, se é certo dessa vida, para todo aquele que crê no Senhor. Então a única fonte que a gente tem para traduzir se um caminho é bom ou não, de vida ou de morte, se é certo ou errado, é a palavra de Deus. É através das Escrituras que a gente pode refletir também que o caminho que foi traçado pelo homem, ele tem ou não semente de morte. Mas eu já digo uma coisa, né, que traz essa reflexão. O caminho que é traçado pelo homem, somente pelo homem, ele tem semente de morte. Mas o caminho de Deus, que Deus traça para nós, ele leva à vida eterna, a uma vida aproximada com ele. Então, uma outra reflexão que a gente pode ter também desse verso que é muito conhecido, verso 12, é que não tem como você dizer que boas intenções são justificativas para transgressões. Não, boas intenções não são justificativas para transgressões. A vida de toda pessoa que crê no Senhor e reconhece Jesus como Salvador, ela tem que ser vivida pelo teste da palavra de Deus. Não tem como crer no Senhor e não acreditar na Bíblia. Não tem como crer no Senhor e não buscar na Bíblia como deve ser vivido, quais os valores devem ser praticados, né? Como devem ser compreendidas as coisas na terra. Tudo no modo de viver da pessoa que crê em Jesus tem que ser pautado na palavra da verdade. Então, o modo de viver, as opiniões, as práticas, né? E não, por exemplo, como uma ilustração que é terrível, que tem lá no livro de Juízes, que muitas vezes pode acontecer e é importante que a gente não permita que aconteça ou busque que não deixe acontecer. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 17, verso 6. Dizia assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Viviam de forma egoísta, concentrados em si mesmos, né? A palavra ela avisa em Deuteronômio que a gente não deve agir assim. Em Deuteronômio 12:8, que diz: não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Então, é uma reflexão para buscar no Senhor como nós devemos viver, qual é a ética daquele que crê no Senhor, qual é o padrão de doutrina daquele que quer ascender aos céus com Jesus. No verso 13 diz assim: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Relembra pra gente o que a gente viu no vídeo, né, passado, que foi Provérbios 14:10, que quando tem aquele trecho, até no riso o coração terá dor. Trazendo novamente pra gente a reflexão de que tem coisas que apenas o Senhor conhece no nosso íntimo. E só Ele conhece a ponto de enxergar se a nossa amargura ela é genuína e quão profundamente ela é genuína, ou quão profunda e real e verdadeira é a nossa felicidade, além do que aquilo que nós demonstramos para as pessoas. O que a gente demonstra por fora nem sempre é o reflexo do que a gente está sentindo dentro da gente, e na maior parte das vezes não é, né? Prova disso é aquelas situações onde nós sorrimos largamente, mas a gente está triste por dentro. Mas é o Senhor apenas que consegue conhecer de uma forma que ninguém mais alcança. Só Ele enxerga tudo aquilo que nós somos por dentro. Na parte ali desse verso 13, e o fim da alegria é tristeza, nessa parte é para a gente considerar e refletir que é importante que nós não busquemos ser completos nas alegrias que nós temos neste mundo. As alegrias que nós temos neste mundo nos alegram, mas não busquemos ser completos com as coisas que o mundo nos proporciona, porque conforme a palavra de Deus, elas não são sólidas, elas não são duradouras, mas em contrapartida, busquemos as alegrias do Espírito de Deus, porque essas sim são genuínas, essas sim são duradouras, essas são sólidas, elas não são misturadas com coisas alguma, ou seja, elas são eternas. No verso 14, ainda do capítulo 14, diz assim: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. E aí em Provérbios mesmo a gente tem um complemento para esse verso. Provérbios 1:31, capítulo 1, verso 31 diz assim:
portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. E Provérbios 12:14 diz assim: cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. E se a gente começa a refletir sobre infidelidade, o infiel de coração, né, na palavra de Deus, ele é a pessoa que deixou de seguir ao Senhor para seguir um próprio caminho, né, para seguir as suas próprias ideias, a sua própria doutrina, o que ele julga ser melhor para si. Não é aquela pessoa, a gente pode entender, né, que se desvia do caminho correto de doutrina, de prática, por algum tipo de negligência, ou como a gente diz, né, apenas com os pés, mas sim uma pessoa que foi realmente, ou ainda uma pessoa que foi temporariamente assim, intoxicado, foi iludido com alguma coisa. Não é essa, mas é aquela pessoa que intencionalmente ela retrocede no coração, ou seja, ela escolhe com entendimento e com vontade. Essa é a pessoa que o texto destaca. É essa pessoa que essa palavra se destaca, porque ela vai se satisfazer nos seus próprios caminhos até que ela enjoe e até que ela sinta esse caminho como a sua maldição mais terrível. E sem nenhuma dúvida, essas pessoas que têm esse rompante, têm essa escolha com entendimento e com vontade, elas colherão, sem dúvida alguma, o fruto da decisão delas. Porque tudo aquilo que não está na presença do Senhor, está fora do Senhor, é caminho de morte, é caminho de pecado, é caminho, muitas vezes o fruto dessa decisão pode vir como mágoa e como miséria. Mas quem permanece ao Senhor, ou seja, aquele que é prudente, ele colherá a seu tempo as recompensas dessa retidão, as recompensas dos sacrifícios, da disciplina, tanto nessa vida, que a gente, como crentes no Senhor, nós normalmente dizemos ou nesta vida ou na futura, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a recompensa não é garantida nesta vida, e mesmo assim nos empenhamos, porque a palavra de Deus nos diz para nos empenhar, né? Os caminhos do homem piedoso, ele tem esse coração regenerado, e essa é a fonte da sua felicidade, né? Como os caminhos, e ao contrário dos caminhos e do coração daquele que apostata da fé, que é a miséria. Apocalipse 2, capítulo 2, verso 7, diz uma palavra muito forte sobre isso, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, aquele que perseverou até o fim, aquele que não abandonou, aquele que não desistiu, aquele que não largou para viver conforme a sua própria ideia, a sua própria doutrina, as suas próprias decisões, os seus próprios desejos. E no verso 15, que é o último dessa noite, diz assim: o simples, ele dá crédito à palavra, mas o prudente, ele atenta para os seus passos. Esse simples é como se fosse um ingênuo, né? Ele crê em tudo aquilo que é falado, verdadeiro ou falso, útil ou prejudicial. Ele tem essa bondade inata, né, na verdade. Ele acredita em todas as coisas, mas muitas vezes até nem são coisas que são palpavelmente falsas, né? Parecem realmente genuínas. Mas ele acredita, é a verdade, ele acredita prontamente. E ele acredita em tudo o que pode com aquela boa consciência, né? Tudo acreditando o crédito para outros e nada mais. Tem um pensador que diz, chamado Epicarmo, que diz que os tendões e os membros da fé não devem crer precipitadamente. É um convite à ponderação, né? Mas a segunda parte do verso diz: o prudente, ele atenta para os seus passos, porque quer a inclinação seja para graça e salvação, ou quer a palavra se incline para o pecado, para a perdição, esse não crer em todas as palavras por exemplo, não só palavras bem faladas e eloquentes e construídas, mas também lisonjeiras de pessoas que vêm com a intenção de manipular e seduzir, recomendações de práticas que sejam mais abertas e flexíveis, ou ainda doutrinas que estejam na moda. O prudente, tudo ele averigua, tudo ele medita, tudo ele reflete, tudo ele busca no Senhor. E ele busca no Senhor a sabedoria prática da instrução. Não é que o prudente ele seja desconfiado, teimoso ou ainda incrédulo, não é isso. Não é que ele queira a prova cabal de tudo
que está sendo declarado, mas o zelo que há dentro do prudente impede ele de crer prontamente, sem atender e entender o que está nas Escrituras, sem considerar e meditar o que a Escritura fala, né? Não é algo, não é atendendo uma coisa que já é conhecida, mas não é praticada, mas pode ser igual, até mais perigoso, né? Conhecer e não praticar, mas é profundamente entender e compreender e aplicar. São palavras, muitas vezes, pregadas, né? Sem nenhum tipo de fundamento, na verdade, nenhum tipo de profundidade na palavra de Deus, que acabam indicando e levando, induzindo as pessoas a diversos caminhos que parecem produzir vida naquele momento. E aí muitas vezes parecem produzir vida até como elas mesmas, né? Mas produzem muita ilusão, muita corrupção, muita deturpação, muita condenação e morte, né? O Evangelho do Senhor Jesus, ele não é para fazer a gente se sentir bem, se sentir confortável, mas é para a gente ser confrontado dia após dia, confrontado principalmente no nosso pecado, para que a gente, dentro desse desconforto, todos os dias, a gente busque aprender cada vez mais, como ser menos humanos falhos e mais como cidadãos dos céus. Essa foi a reflexão desses versos nesta noite. Eu espero que de alguma forma essa palavra ela tenha sido bênção para você, e eu convido você, se assim o Senhor permitir, é claro, a retornar na próxima quinta-feira, na última quinta com a palavra do ano de 2023, para a gente fazer uma consideração final do que foi esse ano aqui nas reflexões e meditações no YouTube. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia e que Deus te abençoe.